Ah, papai fazia assim, mamãe fazia assim. Tem mulher justificando. Ele faz isso comigo porque o pai dele fazia isso com a mãe. Tu não casou com o pai dele. Ele que se trate. Ela faz isso comigo porque a mãe fazia assim com o pai. Ela que se trate. Se submeta às escrituras. Não é o passado que te domina. É o Pai da eternidade. É a eterna palavra de Deus. Você foi resgatada. Você foi resgatado. Então se comporte como resgatado. Queridos, Pedro foi chamado por Jesus, discipulado e capacitado para o apostolado. Foi enviado para abrir a porta do reino pela pregação do evangelho. E através de sua vida percebemos como a graça de Jesus se vale de pessoas problemáticas, defeituosas, limitadas, pois se não fosse assim, não agradeceríamos a Deus pela sua graça. Pedro foi iluminado, inspirado pelo Espírito Santo a nos deixar registros a partir de suas experiências, pensando em solucionar os problemas de algumas igrejas. Essas igrejas são citadas no capítulo 1, versículo 1. São os crentes espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Algumas dessas igrejas nasceram pela pregação de Pedro em Atos 2. Ponto, Capadócia e Ásia são citadas, essas regiões são citadas em Atos 2, no dia de Pentecostes, enquanto Pedro está pregando. A Bitínia e Galácia já era um ambiente influenciado pelo ministério do apóstolo Paulo e outros. E agora, por causa da perseguição, esses crentes se espalharam. E Pedro os chama, no versículo 2, de eleitos, salvos, segundo a presciência de Deus. Antecipadamente, Deus já os viu e os formou em sua onisciência como igreja. Apesar de serem grupos diferentes, separados, culturas, linguagem, estilos diferentes de ambientes, são por Pedro, no versículo 2, simplesmente chamados de igreja, pois nossa unidade independe de um ponto geográfico, de um modo apenas de apresentar-se ou cultuar a Deus. Não somos uma tribo, somos uma comunidade. Isso significa dizer que a igreja de Jesus, apesar de suas diferenças, ela é unida, porque ela crê em um só Salvador, Jesus de Nazaré. Se submete a apenas um livro como supremo e soberano, que é a palavra de Deus. Sabe que a salvação é pela graça, crendo no Cristo enviado pelo Pai, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Nossa unidade é doutrinária. Então, apesar de dispersos, Pedro os vê como eleitos. É um outro título para a igreja do Senhor. Esses que estão espalhados por causa de sofrimento, Pedro vai lhes ensinar sobre salvação, apresentando-lhes que a maior riqueza num tempo de perseguição é a vida eterna, mesmo que naquele período difícil no qual estavam inseridos, eles perdessem monetariamente, financeiramente, tudo o que haviam conquistado. Ele diz que a fé que eles tinham em Cristo Jesus era a sua maior riqueza, e que essa fé, como o ouro é provado no fogo, essa fé também seria provada nas aflições e dificuldades da vida. Para mostrar o valor da salvação acima das riquezas terrenais, ele diz que a salvação é algo tão lindo e especial que ele separa em 2 pontos. Ele diz, primeiro, a salvação que vocês têm agora não se iniciou agora. Os profetas do Antigo Testamento inquiriram, questionaram, perguntaram
trataram, pesquisaram, se interessaram, escreveram, registraram tudo sobre ela. Versículo 10. Da salvação que vocês têm, eles se anteciparam, indagando, sentindo tudo o que vocês têm com plenitude, os profetas do Antigo Testamento desejavam. Segundo lugar, para mostrar o valor da nossa salvação em Cristo, Pedro diz que a mensagem da salvação que a nós foi anunciada é tão linda, tão profunda, tão especial, que os anjos desejam bem atentar. Está aí no versículo de número 12. Então, a salvação que vocês têm é tão lindo, o dom, a graça que os alcançou é algo tão perfeito que profetas, ou seja, homens que todos se calavam para ouvir, porque o próprio Deus falava na boca deles, eles se dedicavam a pesquisar, escrever, entender e perguntavam como que nós, a igreja de hoje e no tempo de Pedro, seria salvo. Os profetas queriam saber o que nós aqui hoje sabemos, e Pedro está mostrando que eles não tinham essa plenitude. Segundo, a mensagem da salvação que alcançou vocês é tão especial. A doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação é algo tão lindo, perfeito, profundo, completo, que os anjos desejam bem atentar. Quantas vezes nós interpretamos esse texto dizendo que os anjos desejaram pregar em nosso lugar? Quantas vezes já pregamos ou já ouvimos os pregadores falarem: se você não pregar, você está errando, porque a pregação é algo tão boa que até os anjos desejam pregar. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que a mensagem que nos alcançou é tão linda, tão perfeita, tão poderosa, que os anjos desejam bem atentar. Anjo não é onisciente. Os anjos aprendem com a sabedoria de Deus dada à igreja. Foi isso que Paulo disse. Eles nos escutam, eles ficam atentos, eles ficam prestando atenção. Eu imagino uns anjos no meio do culto mandando os crentes: cala a boca que eu estou ouvindo a pregação. O texto está dizendo que eles desejam bem atentar, eles querem saber sobre salvação. E um dos mistérios para muitos é que o Espírito Santo não habita em anjo, porque a natureza do anjo está no Espírito, portanto ele é Espírito, e o Espírito Santo que regenera é Espírito, e o anjo é Espírito. Então não tem como o Espírito Santo que regenera habitar no anjo que também é Espírito. Aí não seria salvação, seria possessão. Mas a gente não, corpo, alma e Espírito. O Espírito Santo vem, habita no espírito humano, a alma, a personalidade fica livre e o corpo adora e agradece. Aleluia, isso é perfeito. E os anjos ficam: mas como assim? Como o anjo não é onisciente, aí às vezes você fica sabendo das coisas antes mesmo que os anjos têm que nos guardar. Aí de repente você recebe a profecia e diz: olha, vai acontecer isso, 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 mas não vai acontecer nada. Aí o anjo diz: fica de boa que eu estou aqui para guardar. Aí de repente acontece um acidente, algo perigoso, e o anjo diz: como é que tu sabia? Aí o crente diz: eu sou cheio do Espírito, eu tenho um dom de revelação, profecia, coisa que anjo não tem. Eu estou tentando facilitar a minha expressão e a sua compreensão para que você entenda: anjo não tem onisciência. Anjo depende da sabedoria de Deus na igreja para aprender mais, para crescer mais no conhecimento de Deus. Se anjo é assim, como que nós deveríamos nos comportar diante da mensagem da salvação? Se anjos valorizam tanto a mensagem da nossa salvação, que é tão linda, eu vou repetir aqui as palavras que eu usei anteriormente: linda, perfeita, completa, profunda, transformadora e poderosa. Por que que damos pouco valor à doutrina da salvação? Por que que nos importamos pouco em cantar? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu o meu coração. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ó, quanto amor, Delino Massal, que amor é
esqueci. E a vovó canta: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Eu tô lhe dizendo, valorize, porque ainda que você perca tudo, você tem Jesus, você tem o céu, o Espírito Santo habita em você. Oh, glória a Deus! Pedro, quando acaba de ensinar sobre salvação para um povo que está sofrendo, aí ele diz: agora eu vou ensinar sobre santidade. Mas dá uma segurada aí, pastor Pedro. Eu estou sofrendo e o Senhor vai me ensinar sobre santidade? Porque a maioria, não todos, os nossos sofrimentos individuais e pessoais é por falta de santidade. Deveríamos esperar mais, deveríamos falar menos, deveríamos orar mais, deveríamos ouvir conselhos, deveríamos meditar mais nas Escrituras. E não fizemos. Pecamos com a premeditação, pecamos apressando-nos, pecamos indo além do limite. Poderíamos pagar quanto, mas a gente adquiriu quanto? Quebramos princípios, transgredimos, e não cometemos apenas transgressão, que é ir além do limite, a gente também comete iniquidade, que é pecado consciente. E aí a prova vem, a disciplina vem, e o pai disciplina o filho que ama. Para quê? Para aprendermos sua santidade. Está lá em Hebreus, capítulo de número 12. Davi também disse: antes eu não estava nem aí para a sua palavra, mas como me foi bom ser afligido, agora, ó como eu amo a tua palavra. Deus não tem problema nenhum em nos disciplinar, nos fazer sentar, ensinar-nos e corrigir-nos. Então Pedro está escrevendo a um povo sofredor. Eu sei que eu estou pregando também a um povo sofredor. Todos nós temos sofrimentos em alguma área da nossa vida. Nesse mundo caído e quebrado, todos temos nossas guerras, todos temos nossas batalhas. E há um tipo de sofrimento que muitos crentes que estão me escutando aqui estão vivenciando. É a luta contra a sua carne, luta contra seus pensamentos, luta contra si mesmo. Eu mesmo luto todo dia. Todos nós temos essa guerra que a Bíblia chama de cruz de todo dia. É a renúncia diária. E eu quero ensinar-lhes, essa palavra ficou um pouco soberba, eu quero mostrar para vocês como Pedro nos ensina o caminho da santidade. Eu vou dividir essa palavra em alguns pontos. Vou pregar igual Batista, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Vou dividir essa mensagem em alguns pontos para facilitar a nossa compreensão. Primeiro, o processo da santidade. Pastor, eu quero ser santo, eu quero me afastar do pecado, eu quero romper com aquilo que rompe minha comunhão com Deus, eu quero quebrar aquilo que quebra a intimidade que eu tenho com Deus, eu quero aprender a me entristecer com aquilo que entristece Deus, eu quero amadurecer até ao ponto de me alegrar com aquilo que alegra Deus. Isso é santidade. Quer? Quero. Então bora para a Bíblia. Versículo 13, processo da santidade. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que ele está dizendo é: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento bíblico. E por que ele diz cingindo? Olha aí, vou usar minha toalha, pastor. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Porque os servos precisavam trabalhar. E as roupas, vocês lembram, eram parecendo vestido, era vestido mesmo, não sei o nome direito não. E aí, quando eles trabalhavam, eles precisavam se movimentar. E as cãs, as pontas das vestes, os atrapalhava. Eles tinham que subir, descer, pegar pedra e se movimentar. Então o que eles faziam? Pegavam as cãs de suas vestes, trazia e as prendiam no cinto. Agora sim eles têm mobilidade, habilidade para trabalhar e produzir mais.
Então eles entendiam que o movimentar das pernas, o soprar do vento, balançava as pontas das vestes. Então eles as traziam por sobre os joelhos e prendiam as pontas das vestes no cinto. Efésios 6 nos ensina sobre o cinto da verdade. E todas as armaduras de Efésios 6 estão nas escrituras. Então Pedro diz: cinja os lombos, as forças, as suas disposições mentais. Foque, prenda a sua mente nisso. E assim você se desenvolverá em santidade. Eu gosto quando Pedro vai iniciar ou nos ensinar o processo da santidade. Ele começa pela mente. Não é na aparência, não é na roupa, não é no cabelo, não é no que canta, não é no que fala. Ele vai para a mente. Porque tem gente que aparentemente é um anjo, mas aqui dentro é o capeta. Tem gente que aparentemente falta uma auréola na cabeça, mas o poço de perdição. E se você não buscar a mente de Cristo, se você não buscar o novo nascimento, se você não clamar por santidade interior, como disse Davi: eu guardei a melhor coisa, a tua palavra, no melhor lugar, no meu coração, para o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. Se você não vigiar e se comportar como Davi, porque enquanto estava na guerra, ele tinha foco, o entendimento estava cingido em lutar, mas não, ele quis ficar passeando enquanto todos guerreavam. Se nós não entendermos que é preciso focar na palavra, no culto, no louvor a Deus, os pensamentos se tornam esvoaçantes. Eu vinha conversando com o João no carro, e ele disse: pastor, quando a gente vai orar, e a gente fica lembrando de conversa que tem que responder no WhatsApp. E é verdade, irmão. Tu passa o dia inteiro sem lembrar que tu tem que pagar suas dívidas. É só orar: meu Deus, eu tenho que pagar minha dívida, Jesus. Tu vai lembrando de tanta coisa que tu tem que fazer. Daqui a pouco você já está em pé, mandando mensagem para outros. Acabou de falar com Jesus, interrompeu comunicação com Deus para resolver as coisas da terra. Por quê? Porque você não cingiu o seu entendimento. Aí eu disse a ele: esse CD, essas músicas do Poderoso Deus de Antônio Cirilo, eu conheço todas e eu canto todas, porque enquanto solteiro eu passava a noite orando com esse CD. Porque o CD tocando e eu ficava cantando aquelas músicas que parece que não tem fim, de 12, 13, 14 minutos, repetindo a mesma coisa. Para quê? Para que a minha mente fosse cingida, para que eu focasse naquilo, para que eu entendesse na presença de quem eu estava. Você precisa criar métodos, você precisa desligar isso aqui e desligar-se disso aqui, se você quiser crescer em santidade. Porque o feed não tem fim, e esse vício por imagem audiovisual está te fazendo encantar-se com aquilo que é curto. É quando a minha equipe diz: pastor, tem que pregar menos tempo para a gente colocar tempos de pregações menores no canal e menor ainda no Instagram para aumentar o número de seguidores. Não, eu não vou encurtar o tempo da palavra por causa de uma geração preguiçosa que não quer refletir, que não quer pensar, mas ainda tem gente que tem a mente de Cristo. Aleluia! Ainda tem gente que quer se desligar das coisas dessa terra para prender-se com as coisas do céu. Eu estou pregando para esse povo. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. 2, pensai nas coisas que são de cima, porque a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, vocês também vão se manifestar com Ele na glória. Mente. O que você planta na mente, você colhe na vida. Algumas pessoas me perguntam: pastor Eliseu Rodrigues, você sabia, imaginaria que chegaria onde chegou? Eu disse sim. Já pensou em desistir? Eu disse nunca. Por quê? Porque eu sabia onde eu chegaria. Paulo
Paulo disse a Timóteo: lute pelas profecias que lhes foram transmitidas. Eu guardei cada profecia que eu ouvia. Eu guardei cada profecia que foi ministrada. Vou te levar aos 4 cantos. Estude minha palavra que você vai cuidar de gente. Vai pregar minha palavra em países onde nunca imaginou. Tinha vez que eu brigava com meus irmãos, porque eu sou baiano e a gente é em 6. E brigava no murro. E a gente brigava, e irmão briga por cada coisa. E quando eu passava na rua, os meninos que me viam brigar com meus irmãos diziam: o pastorzinho acabou de brigar, né, pastorzinho? Parece o povo me xingando na internet aí por causa das polêmicas. Aí o povo ficava me encrencando na rua. Aí quando me xingava eu dizia: teu pai. Aí quando eu estava desviado eu dizia: tua mãe. E os meninos vinham para cima e tal. Coisa de menino, de criança lá no Nordeste, na cidade de Ilhéus, Bahia. Aí, mas tinha vez que me machucava. Eles falavam palavrões, porque eram filhos de ímpios. Aí meu pai dizia: ele está com inveja de você. Eu falei: inveja de mim por quê? Aí meu pai bagunçava meu cabelo assim, me dava uma raiva, eu arrumava. Ele: é porque você veio da Suíça agora. Eu ficava tentando entender como é que meu pai me consola quando alguém me xinga dizendo que eu vim da Suíça agora. Aí ele falava: é porque você acabou de chegar de Portugal. É que você acabou de chegar dos Estados Unidos. E hoje, cada vez que eu desço no aeroporto de um país, eu lembro lá atrás, meu pai dizendo: eles estão com inveja, porque você acabou de chegar de tal país. Hoje eu entendo que, sem querer, meu pai estava enxergando, ou querendo, não sei, enxergando onde eu chegaria. As irmãs do círculo de oração, quando eu ia orar com a minha mãe, eu ficava dormindo debaixo dos bancos na vigília. Ou no círculo de oração, enquanto a minha mãe estava orando, eu ficava olhando por que ela chora tanto, encharcava os bancos de lágrimas. Ou na ceia, minha mãe na hora da ceia, meu Deus, bochecha vermelha, chorando com um pãozinho desse tamanho, chorando com um pãozinho na mão. E eu com 5, 7 anos ficava falando: meu Deus, ela chora por causa de um pão, a senhora está com fome. E a minha mãe me dizia: não, meu filho, um dia você vai entender. Tudo aquilo eu guardava, e não tem uma ceia que eu não chore na presença de Jesus, me lembrando do sacrifício pago na cruz do Calvário. O que eu estou lhe dizendo é: o que você planta na mente, você vai colher na vida. Proteja, fuja da imoralidade sexual. Jovem, adolescente, moça, esse mundo é sexualizado. Fuja da pornografia, corre da pornografia, vaza. Alguém vai dizer: tu não é homem não, cara? Sou homem de Deus. Eu não vou trocar o trono por causa de uma cama. Eu não vou receber na cama quem eu não recebi no altar. Foge, corre. Dá a senha do seu e-mail para alguém. Diminui o tempo desse banho. Vai tomar banho gelado, vai correr na rua com os caramelos, mas não fica sozinho. Vai perturbar os jovens para ler Bíblia e orar com você. Monta um grupo de oração e estudo da palavra, como o John Wesley fazia. E aí fundou o metodismo. E do metodismo veio o pentecostalismo, que alcançou o mundo. Mas pelo amor de Deus, luta para proteger sua mente. O diabo quer a sua mente, mas o capacete da salvação vai ser colocada na sua cabeça hoje. E Jesus não vai te perder para Satanás. Segundo lugar, o processo da salvação, ele diz: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Esperai inteiramente na graça. Inteiramente é totalmente, completamente na graça. Não é a briga do pai e da mãe que te santifica. Não é a mensagem moralista do pastor que te santifica. Não é a lei. A lei é o espelho que mostra a sua sujeira. A graça é a água que te limpa e te lava por completo. Espera inteiramente na graça. Esperar aqui não é ficar na prática do pecado. Um dia Deus vai me tirar daqui.
Tu vai para o inferno se ficar brincando com o pecado. Esperar aqui é depender da graça, confiar na graça, é cair de joelhos e dizer: eu não consigo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho eu não saio dessa batalha vitorioso, mas se o Senhor for comigo, eu venço esse pecado, eu venço essa carnalidade. Depender da graça: eu vou desviar porque eu peco demais, eu vou desviar porque eu não paro de cometer esse pecado. Pelo amor de Deus, continua com a gente. A graça de Deus está entre nós. Aqui não tem gente perfeita, mas tem gente esforçada. Aqui só tem gente capacitada pela graça. Continua caminhando com a igreja, continua orando, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, continue honrando Deus, porque aquele que em nós começou a boa obra há de completar até aquele dia. Aleluia. Nós estamos num processo chamado santificação. Por isso que eu estou falando que o primeiro ponto foi o processo da santidade. Segundo, no processo da santidade, você tem que esperar, depender na graça de Deus, da graça de Deus, porque quando você vencer o que está querendo te vencer, vai vir outra guerra e você vai depender dessa graça de novo, só que sempre vencendo. E quando você vence, se você é dependente da graça, você não se ensoberbece, você não diz eu, você vai dizer: Cristo em mim, Cristo em mim, foi Ele quem me capacitou. E agora você vai edificar outras pessoas através do que Deus fez na sua vida. Você vai contar seu testemunho e quantas pessoas serão edificadas. Mas isso só é possível se você esperar inteiramente, totalmente na graça de Deus. Nesse processo de santidade, nós temos agora, segundo lugar, o padrão da santidade, versículo de número 16: sede santos, porque eu sou santo. Não é sede santos como eu sou, é sede santos porque eu sou. Eu sou um Deus separado da pecaminosidade. Eu sou um Deus, ó Deus, que o pecado não atinge, o mundo não domina, porque eu sou assim e vocês são meus. Sejam santos, Ele é o padrão. Não é olhando para homens. Se você focar nos seres humanos, você vai desviar. Vai mudar de igreja todo ano. Tem gente que todo ano muda de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista. Sai da Batista, vai para a Universal. Da Universal, vai para a Católica. Vai parar no inferno, irmão. Porque em vez de mudar de vida e de atitude, tu só fica mudando de igreja, culpando as pessoas. O padrão da santidade é Deus. Eu sou santo. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Tu já leu Hebreus 11. Hebreus 11 traz a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 fala assim, homens que o mundo não era digno de tê-los. Homens e mulheres que venceram pela fé. Aí você diz: rapaz, que top, hein? Será que eu chego nesse nível? Só que Hebreus 11 não termina em Hebreus 11. Hebreus 11 termina no 12. E o 12 começa assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que é o autor e o consumador? Autor é que aquelas pessoas de Hebreus 11 receberam dele a capacidade para vencer. E o consumador é que ele é o aperfeiçoador, o sustentador da fé. Então em Hebreus 11 você tem os caras: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abel, José, Moisés. Aí diz assim: cercados por uma nuvem de testemunhas. O que são essas testemunhas? Os testemunhos desses homens. Aí a gente duvida todo dia
Quando abre a Bíblia, Abraão, pai da fé. A gente não consegue renunciar um bife quando está em jejum. Aí frita o bife. Aí quando mastiga que eu estava em jejum, gente. Quebra o jejum por causa de um tridente. Aí quando você chega em Hebreus 11, Moisés rejeitou ser chamado de príncipe do Egito, a maior potência daquela época, só para sofrer com o povo de Deus no deserto. Tu diz, eu não sei renunciar. Olha a vida desse povo. Mas Hebreus 12 diz, não é para olhar para eles. O padrão não é Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. O padrão é Jesus. Está no capítulo 12. Porque o máximo que Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Abel e o resto poderia falar para nós é: creia, rapaz, creia, tu tem que crer, porque eu criei e eu venci, tu também creia. Jesus não. Jesus diz, eu sou o autor. Eu te capacito a crer, eu sou o consumador, eu sustento a sua fé. Aleluia! É isso que Pedro está dizendo. Sede santos, porque eu sou. Jesus é o padrão. O nosso Deus é o padrão. O próprio Pedrão, quando em Atos 3... ele mandou o coxo, levanta e anda em nome de Jesus. Aí o cara não andou, ele puxou o cara pela mão, levanta e anda, rapaz, em nome de Jesus. E o cara andou. Aí a multidão ficou olhando para Pedro. Aí Pedro olhou para a multidão e disse, por que vocês estão olhando assim para mim? Como se fosse pelo meu próprio poder ou santidade que esse cara andou. Você acabou de fazer um coxo andar. Aí Pedro diz, vocês não ouviram o nome que eu falei, não? Que nome, Pedro? Ele diz, lembra o Jesus que vocês crucificaram? Foi ele, Pedro, foi. Vocês não crucificaram ele, negaram ele. Olha quem está falando de negação. Vocês negaram ele, desprezaram ele. Sim, no terceiro dia ele ressuscitou, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo que nos capacitou a curar. A glória não é minha, eu não sou infalível, só um é poderoso, só um é santo, só um é perfeito. Jesus é o autor da fé. Olha para Jesus. Todos nós falhamos, todos nós somos dependentes da graça. Se comparar o seu pecado com o meu, pode ser pior, pode ser menor. Comparar o meu pecado com o teu, eu posso ser pior do que tu. E aí eu vou desistir só porque eu tenho um pecado que eu não venci e tu venceu um, mas tem pecado que eu venci que tu também não venceu. Aí já ficar brigando agora quem venceu o pecado e quem não venceu. Olha para Jesus, ele venceu os nossos pecados na cruz do Calvário, porque ele se ofereceu como sacrifício perfeito. Ele é o padrão. Então é o seguinte, se você olhar para mim e eu olho para tu, nós podemos nos gloriar ou um no outro ou em si mesmo. Mas quando você olha para Jesus, ninguém se gloria. Quem olha para a santidade de Cristo apenas se humilha. É nesse momento, irmão, que você diz como Abraão, sou pó e cinza. É nesse momento, irmão, que você diz como Pedro, por que está olhando para mim? Por que estão focados em mim? É nesse momento, irmão, que o temor de Isaías invade o nosso peito. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Por que ele disse isso? Porque ele viu a santidade de Deus. Pulando para o próximo tópico, deixa eu lhe dizer uma verdade. Você só enxerga a sua pecaminosidade quando você é capaz de enxergar a santidade de Deus. Quanto mais você olha para Deus, quanto mais você lê a Bíblia e vê que Ele é santo, santo e que odeia o pecado, você se humilha. E quer que eu lhe diga uma coisa que Pedro disse? Deus resiste o soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Aleluia! Ter Ele como padrão da santidade me humilha e me faz dependente cada vez mais da sua graça. Impedimentos para a santidade. Primeiro processo, segundo padrão, terceiro, impedimento para a santidade. Olha o que ele diz, versículo de número 18. Vocês foram resgatados
da vossa vã maneira de viver que herdaram dos vossos pais. Tem gente que está ferindo o coração de Deus porque estão repetindo a pecaminosidade de seus pais. Hoje eu vim para cá com meu filho e sobrinhos. Peguei meu filho na escola. Papai, a gente vai para onde? Vai para a igreja? Vai. É em outro país? Eu disse, não. É aqui em Goiânia mesmo. Banhei meu filho, arrumei meu filho. Aí do nada, quem é pai sabe que é assim. Do nada. Pai, aquele negócio que a gente segura aqui no carro, qual é o nome daquilo? Falei, apoio. Negócio de segurar. Por quê? Ele, é só isso? Falei, é. Aquilo me inculcou. Falei, meu Deus do céu. O menino ouviu em algum lugar. E se ele repetir, não sei, fui eu. Graças a Deus que eu tenho testemunhas agora. A minha sobrinha e o noivo dela. A gente tá vindo pra cá. Aí o meu sobrinho de 10 anos. Meu filho tem 6. Ô primo, falando com meu filho. Ô primo, fala aí o nome desse negócio que segura quando o tio corre. Aí ele, o vovô que falou. Eu falei, o que o vovô falou é mentira. Vocês são crentes. Crente não xinga. O nome disso é apoio. Negócio de segurar. Aí na hora eu fiz uma curva brusca. Falei, olha só pra que serve isso. Aí o João já segurou aqui. Eu falei, olha aí o que é que o João tá fazendo. Aí eu joguei o carro. Aí eu falei, quando o João segurou, eu falei, tá vendo pra que serve? É só pra isso. E não pra xingar. Falei, meu Deus, eu tô há 3 dias ensinando Efésios 6 pro menino e o menino não consegue citar de cor. 3 dias, é sério. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu só estou pedindo para repetir de cor, tem 3 dias. E não consegue, mas falar o palavrão. Consegue. Não foi por prata nem com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Seus pais xingaram tanto que para você é normal, é pecado. Jesus, o amor, disse que ele vai trazer a juízo toda palavra frívola que sair da sua boca. Talvez alimentar esse vício e não lutar contra ele, você achou normal, porque viu isso nos seus pais. Xingar a sua mulher, maltratar a sua mulher, bater na sua mulher, ou vice-versa, bater em cara de homem, gritar com um homem no meio da rua. Tu viu sua mãe fazer isso com seu pai? Isso é pecado, isso é desonra. Nosso casamento é teológico. A esposa reflete a igreja, o marido reflete Cristo. Cuidado, estamos pecando dentro de casa. Pastor, você nunca discutiu com sua esposa? Sim, eu sou baiano, irmão. Ela é goianinha, tadinha. Mas é mulher. Mas quando excedemos, pedimos perdão na frente das crianças. Se meus filhos me virem pecar com a minha esposa, terão que me vir pedindo perdão a ela, para que esse mau comportamento não se repita com a professora. A Tetezinha não repetir com o professor, que não é porque ela é mulherzinha que ela é anjinho. Estávamos na pizzaria e a Luana estava na pizzaria com a gente. E a Esté disse, mamãe, me leva no banheiro. Aí a Luana levou a Esté no banheiro. Chegou do banheiro, ela, te trolei, não vou fazer nada. A Luana não estava naqueles dias, irmão, estressada, né? Voltou para a mesa e disse, ó meu bem, porque para brigar é só eu, para dar presente é só ela. Ó meu bem, me levou ao banheiro. E chegou lá e disse que me trollou.
Aí eu olhei para ela e falei: trollagem é mentira. Crente não mente. Você está enganando a sua mãe. Aí minha sogra: é criança. Falei: é de criança que se faz adulta. A senhora não me deu uma esposa mentirosa. Por que eu preciso formar uma? Tradição dos vossos pais, dos vossos antepassados. Só que o texto diz que se você é salvo, você foi resgatado. Ah, papai fazia assim, mamãe fazia assim. Tem mulher justificando: ele faz isso comigo porque o pai dele fazia isso com a mãe. Tu não casou com o pai dele? Ele que se trate. Ela faz isso comigo porque a mãe fazia assim com o pai. Ela que se trate. Se submeta às escrituras. Não é o passado que te domina, é o Pai da eternidade. É a eterna palavra de Deus. Você foi resgatada. Você foi resgatado. Então se comporte como resgatado. Busque em Deus essa graça. Alguém está entendendo essa palavra? Vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quem é essa mulher aí, Abraão? É minha irmã. Aí vem Isaac. Abimeleque olha para Rebeca, bonitona. Quem é essa mulher aí, Isaac? É minha irmã. Ah, mas era cultura, tinha que proteger, porque senão os caras iam pegar a mulher deles. Heróis da fé? Quem chamou esses homens? Quem disse para esses homens: eu vou com vocês? Quem foi que disse para aqueles homens no Salmo 105 assim, ó: eu vou na frente aterrorizando as nações, dizendo: não toca nos meus ungidos, nem maltrata meus profetas? Eu estou perguntando: quem falou isso para esses homens? Deus! Então eles não precisavam mentir para se proteger, porque quem mente aqui vai ter que contar outra mentira ali para proteger a mentira anterior, e vai ter que ter uma terceira para proteger a segunda, e a quarta para proteger a terceira. E o nosso Deus é a verdade, sua palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não pode haver espaço para mentira em nós. Aí você chega em Jacó. Quem está aí? Esaú. Mentira, é Jacó. Uma repetição de herança dos pais. Eu não estou chamando de maldição hereditária, chame do que tu quiser. O pecado é hereditário, sim. A Luana quis falar para Eliseu: filho, você é tão bonzinho. Eu disse: não, tu tem a natureza má de Adão, de Eva, de tua mãe, de mim e a tua. Tu é 5 vezes ruim. Ela fala: meu bem. Eu falei: meu bem? Eu estou lutando contra meus pecados, ele não vai lutar contra os dele, não? Mas os nossos filhos são anjinhos dormindo. São lindos, presentes de Deus, bebê milagre. Só quem é pai e mãe sabe como é ensinar seus filhos a lutar contra os pecados deles. Aí Jacó fica mentindo. E a mãe deu uma ajudinha. A mãe. Porque o cocôzinho era o preferidozinho dela. Marmanjo velho barbudo. E aí, meu irmão, o pai foi enganado. 20 anos depois. A mãe já tinha morrido e pagaram um preço terrível. Herança dos pais. Só que graças a Deus nasce José. José foi o único que não repetiu a herança mentirosa daquela família. Foi o que mais sofreu, o que mais prosperou. Por quê? Porque você precisa aprender a, pela graça de Deus, romper esse ciclo de maldição comportamental. Ah, pastor, mas é que meu pai era assim, a minha mãe era assim. Versículo 14: como filhos obedientes, não se conforme com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Você tem uma marca, um selo. Qual? Filho obediente. Por quê? Está lá no capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Você foi salva para a obediência. Você foi salvo
para a obediência. Fora disso, você precisa se converter. Fora disso, você precisa clamar: me salva, me liberta. Irmão, se humilhe. Irmão, se humilhe e diga: Deus, eu não preciso de perdão, eu preciso de libertação. Eu não quero ficar brincando com a graça. Eu quero ministrar a tua graça. Eu quero que as pessoas vejam que o Senhor me transformou verdadeiramente. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Estou encerrando agora, é sério. Vocês foram resgatados, versículo 19. Coloca para mim o versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Lembrei do meu avô. 1 Pedro. Eu tô... Olha lá. Volta um. Sabendo. Ele sempre fala da mente, tá? Sabendo, pensando, refletindo, aprendendo, lendo, anotando, esboçando. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu fui salvo pelo quê, Pedrão? Eu fui salvo pelo quê? Tá no 19. Eu fui salvo pelo quê? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Porque prata suja, ouro suja, é tudo dessa terra que foi quebrado pelo pecado de Adão. Mas o sangue de Jesus incontaminado, o sangue de Jesus imaculado. Que coisa linda pregar para um povo que tem um pastor que prega a Bíblia. Olha só, próximo. O qual, ou seja, Cristo que derramou seu sangue, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Agora é com vocês, depois do sido, hein? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Até aí, mas ficou horrível, tá? Vou ler de novo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, vírgula. Antes da fundação do mundo, que Pedro está dizendo antes dele ser criador, ele já era redentor, salvador, perdoador. Irmão, o pecado não pegou Jeová de surpresa. Ele já tinha visto Adão caindo, ele já tinha visto Adão pecando, mas o sangue do cordeiro já era a carta na manga. O diabo derruba, o meu filho derrama o sangue e traz o homem de volta para minha presença. Aleluia! Eu tô lhe dizendo, galeria, nave, obreiros, músicos, que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, haja cruz. Eu sou redentor, eu sou o salvador, eu sou o perdoador. Em Gênesis 22, Isaac disse: onde está o cordeiro? Mas em Mateus 3 e João 1, João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus de Nazaré. Aleluia! Não importa qual mancha o pecado deixou em você, o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te purifica e te torna mais alvo do que a neve.